Fundo branco, gotas pretas escorrem pela tela e formam o título. Vozes de acolhimento e mulher vulnerável. É dia. Em uma sala de paredes brancas, duas mulheres estão sentadas em cadeiras. Apresentação Clara Duarte Fernandes. Bem-vindos a mais um episódio do videocast universitário Vozes do Acolhimento e a Mulher Vulnerável. O propósito desse videocast é poder trazer informações acerca da temática da violência doméstica. No episódio de hoje, nós temos a ilustre presença da promotora de justiça que atua na vara de violência doméstica, Ana Carolina Gregory Villaboim. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui. Prazer é meu, Clara. É muito honrada com o convite. Promotora de Justiça MPSP. Espero atender às expectativas e para falar de um tema tão caro nos dias atuais. Em algum momento, você já se sentiu em perigo em atuar na sua área? Não, nessa atuação que eu estou atualmente, que é o enfrentamento à violência de gênero, não passei por nenhuma situação de risco ou de perigo. Óbvio que, conforme a experiência profissional, algumas cautelas são necessárias. Lidamos com o público, né? Não conhecemos, por vezes, as pessoas que atendemos, então algumas cautelas são necessárias, de sempre ter um servidor ao nosso lado. Com a pandemia, dissipou-se muito o atendimento virtual, seja de vítimas ou até mesmo profissionais que atuam na defesa dos agressores. E nós pedimos licença para gravar os atendimentos também. Mas, graças a Deus, não passei por nenhuma situação de risco. E quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia em relação a atuar com violência doméstica? O combate à violência de gênero atualmente, ao meu ver, enfrenta o maior desafio, que é a mudança de cultura da sociedade. Infelizmente, vivemos numa sociedade patriarcal, racista e preconceituosa. Então, o desafio maior não é só o enfrentar a violência doméstica com o direito penal, que é apenas uma das vertentes para responsabilizar o agressor em virtude da prática de crimes, né, contra a mulher. Mas, enquanto não houver uma mudança significativa na educação, não só de nossos meninos e homens, mas também da sociedade como um todo, entendo que estaremos literalmente enxugando gelo. Bom, é uma temática, como você falou, envolve muitas estruturas da nossa sociedade. E a próxima pergunta é se algum caso já te comoveu emocionalmente, de te abalar assim, mais psicologicamente, vamos dizer assim. Clara, eu acho que ao longo desses 14 anos já de profissão, alguns mecanismos a gente desenvolve para a nossa autoproteção. Terapia é um deles, né? Então, para eu desempenhar um serviço bom para a sociedade, eu tenho que exercer esse autocuidado. Então, eu faço psicoterapia e, respondendo agora a sua pergunta, acho que o dia que eu parar de me comover com os casos, alguma coisa vai estar muito errada, né? É óbvio que tem alguns que mexem mais conosco. Recentemente, eu tive contato com uma menina que, quando era adolescente, começou a se relacionar com uma pessoa que trabalhava no colégio em que ela estudava. Iniciou-se um relacionamento afetivo quando ela ainda tinha 14 anos de idade. Ele já estava na casa dos seus 30 anos de idade, já tinha uma diferença de idade significativa ali. Até um momento que ela passou a residir com ele, descobriram um relacionamento amoroso, ele foi demitido do colégio e ele começou a explorar sexualmente aquela menina. Então, ele fazia vídeos, vendia os vídeos de conteúdo erótico da menina e, por óbvio, foi um relacionamento muito abusivo que deixou sequelas que eu acho que vão perdurar pela vida toda dessa mulher, hoje em dia já mulher, né? Então, sim, quase que
diariamente eu me comovo com os casos, mas a gente tem que estabelecer também uma distância para que a gente possa exercer o nosso papel ali social. Claro. Tem algum caso, alguma situação que você entendeu que você poderia ter feito mais pela vítima, mas por alguma limitação, seja pela própria lei, porque, enfim, nem sempre dá para atuar, porque tem que respeitar as regras do processo penal, ou até por uma dificuldade orçamentária do Estado, alguma situação nesse sentido que você poderia nos relatar? Antes de qualquer atuação, eu acho importante a gente ter a consciência que cada personagem do sistema de justiça que lida, seja com o enfrentamento à violência doméstica ou qualquer outro tipo de crime ou assunto, a nossa atuação é limitada. Seria muita pretensão da minha parte achar que eu conseguiria resolver os problemas enfrentados por aquela mulher que bate a promotoria, né? Te digo que, recentemente, uma limitação minha é o viés psicológico das consequências nefastas que crimes, por exemplo, contra a dignidade sexual, deixam marcas por toda uma vida, né, naquela vítima. O Ministério Público do Estado de São Paulo, hoje em dia, ele desenvolveu um convênio recente com a PUC, com a faculdade aqui de São Paulo, com a Faculdade de Psicologia da PUC. Então, eu consigo, hoje em dia, encaminhar vítimas para esse convênio, para que elas possam ter um acolhimento sob esse viés psicológico, que não é da minha seara, melhor, né? Então, hoje em dia, eu vejo que uma limitação que eu tenho na minha atuação seria essa, mas eu consigo encaminhá-la para um atendimento especializado. Interessante. E você tem observado resultado com essa iniciativa? As vítimas têm comentado, não sei se você chega a ter contato de novo com a vítima depois de passar por esse atendimento. Tenho. A senhora tem notado o relato das vítimas nesse sentido? Claro, é muito comum eu acompanhar, não digo numa imensidão de processos que nós temos ali na promotoria, mas em casos específicos, eu acompanho as vítimas durante a instrução processual, na promulgação quando é declarada a sentença, na fase de recurso. Esses atendimentos são contínuos e elas me dão esse feedback do atendimento psicoterápico ou do viés de saúde, se elas conseguiram se reorganizar socialmente, a questão da escolaridade dos filhos, porque como você mesmo observou, nós estamos falando de um tema muito complexo, que é multifacetário, né? Mais uma vez, não é só o direito penal que resolve. Então, elas me dão esse retorno, se sentem muito fortalecidas, né, com esse atendimento da rede mesmo, né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu ofereço, porque também isso é muito importante, você não impor à mulher vítima de violência de gênero você tem que pedir medida protetiva, você tem que sair de casa, você tem que romper o relacionamento, mas você tem que ofertar as ferramentas para que ela sim construa o caminho de sair daquele ciclo de violência, né? Na sua percepção, apresentação Clara Duarte Fernandes. Eles têm aumentado ou tem mais vítimas denunciando? Ana Carolina Gregory Villaboim, promotora de justiça eu MPSP. acho que houve uma mudança significativa na cultura da sociedade no aspecto de mudar a mentalidade, de não naturalizar tanto a violência contra as mulheres, que é um fato histórico, né, no nosso país. Então, por um lado, eu acho que as subnotificações, elas reduziram, né? As pessoas estão denunciando mais os casos de violências contra as mulheres, as próprias mulheres estão se fortalecendo e noticiando e rompendo esse silêncio, mas não se pode negar que houve um aumento significativo. A pandemia foi um exemplo disso. No começo da pandemia, houve uma queda nas notificações de violência.
comprovação de que o agressor está dentro do lar na sua esmagadora maioria. E aí a mulher não conseguia ter acesso e notificar essas violências. Mas eu acho que, é certeza que há um aumento significativo, em que pese tenhamos uma das legislações mais brilhantes de enfrentamento. É a terceira legislação no mundo todo mais combativa, né, de proteção contra a violência intrafamiliar, mas estamos combatendo mal, porque os números continuam aumentando. Um reflexo disso também que eu percebo é que quanto mais as mulheres se fortalecem, quanto mais elas têm voz, é quase que uma consequência o aumento da violência, porque tem um grupo de agressores e de pessoas que não querem que elas tenham essa fala, né? Então, sim. Bom, uma das grandes questões para uma mulher conseguir denunciar, seja de violência doméstica, um crime contra a dignidade sexual, é toda a carga do patriarcado, como você mesmo já pontuou no início, que inibe que muitas delas acabam fazendo esse tipo de denúncia. Uhum. O que você acha que nós, como sociedade, no sentido geral, poderíamos estar fazendo justamente para poder dar mais voz a essas mulheres, cada vez mais poder difundir o conhecimento acerca do que é uma violência doméstica, do que é um crime de estupro, por exemplo? Esse espaço, isso que nós duas estamos fazendo hoje, é um espaço riquíssimo. Divulgar a informação, propiciar a essa mulher ferramentas para que ela consiga buscar a rede de atendimento, seja no território dela, na unidade básica de saúde, seja em centros de referência de atendimento à mulher. Informação. E o principal, não julgarmos essa mulher. Nos despirmos dos preconceitos que estão tão enraizados na nossa sociedade. Né? A mulher vítima de violência, ela se sente culpada, ela tem vergonha do que a sociedade e a família vão pensar dela ao denunciar o seu agressor. É uma série de sentimentos, fora o risco dela ser revitimizada pelas autoridades nas quais ela busca ajuda. Porque isso é uma realidade, Clara. Nós, profissionais da área, precisamos nos capacitar para atender de maneira adequada essa mulher, justamente para dar um acolhimento a essa mulher, para que ela se fortaleça e não seja novamente vítima de uma violência agora institucional por ter relatado o seu agressor. Perfeito. Bom, aproveitando essa parte de informação, acho que é muito importante a gente falar sobre o ciclo da violência. Sim. Que eu acho que esse é um dos maiores fatores que inibem tantas mulheres de denunciar e que as fazem ser tão desacreditadas. Então, você pode retratar um pouco, se você puder dar um exemplo de alguma mulher que acabou retratando algum tipo de denúncia, alguma coisa nesse sentido, justamente para poder exemplificar para os telespectadores quando a gente fala de violência doméstica, que não é tão simples como um crime contra o patrimônio, por exemplo. A primeira pessoa que falou de ciclo de violência, que nós escutamos muito quando se trata de violência doméstica, foi uma psicóloga norte-americana, Lenore Walker. Ela que retratou no que consiste o ciclo de violência num relacionamento abusivo. Basicamente, se nós imaginarmos um círculo, tem 3 fases. A fase do aumento da tensão, então o agressor começa a ficar nervoso, discute com a mulher, com a companheira ou com a namorada, até essa explosão eclodir numa agressão física, verbal, patrimonial, sexual. E depois o agressor se mostra arrependido, que seria a chamada fase da lua de mel. Então é a fase das falsas promessas de melhora, do eu te amo, isso nunca mais vai acontecer, do dar flores, dar bombom. E a mulher
acredita naquela promessa de melhora e quando se vê novamente está dentro do mesmo círculo. Ele torna a ficar nervoso, seja porque bebeu, seja porque é machista, eclode na agressão física, depois ele faz promessas de melhora. E assim a mulher fica nesse ciclo de violência que é demorado e é muito difícil de ser rompido. Perfeito. Bom, quando a gente fala sobre o ciclo da violência, como você mesma falou, tem a fase de lua de mel e muitas mulheres acabam acreditando numa eventual melhora do parceiro, do agressor, enfim. E aí entra naquele ponto de, se continua com ele é porque gosta de apanhar. Mas não é bem assim, a gente sabe. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre os cenários de dependência que a mulher acaba entrando, seja dependência emocional, seja dependência financeira. O que você vê na sua atuação a respeito disso e por que algumas mulheres acabam voltando para esse ciclo? Várias justificativas existem para que ela não consiga sair daquele círculo vicioso, sim. Dependência afetiva, questão dos filhos, né? Dependência financeira, né? Por isso que a mulher precisa se organizar. O Estado tem que fornecer ferramentas para que essa mulher se empodere no aspecto de ter para onde levar esses filhos, de ter a sua autonomia financeira, a escolaridade dos filhos, como eu havia dito, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Agora, é um processo muito particular e muito pessoal de cada uma. Cada uma tem a sua trajetória. E como eu disse, Clara, é importante elas construírem o caminho, né? Elas serem respeitadas também em sua individualidade, né? Elas precisam chegar numa promotoria de justiça e saberem que ali elas vão ser ouvidas. Elas precisam ir numa delegacia de atendimento especializado à mulher e encontrar as portas abertas e não sofrer qualquer tipo de preconceito ou pré-julgamento com relação às suas atitudes, né? E quais são alguns exemplos que você pode citar? Apresentação Clara Duarte Fernandes. De uma forma mais geral, que eles estão atuando para justamente ajudar a romper esse ciclo, poder acolher a vítima. A exemplo do que Ana Carolina eu disse Gregory no início da Villaboim, promotora de justiça esse MPSP. convênio do Ministério Público com a academia, com faculdades que cuidam do viés de saúde mental da vítima, não só a vítima direta, não só a vítima a mulher agredida, seja fisicamente ou psicologicamente, mas também as vítimas indiretas, os filhos daquela mulher ou, por vezes, Clara, infelizmente, os órfãos, né? Os filhos da mulher que foi vítima de um feminicídio, que é o ápice da violência de gênero contra a mulher, né? Para além disso, do convênio, muitas promotorias têm, junto com o Tribunal de Justiça, programas educativos para os agressores. Isso, ao meu ver, é a parte mais rica, porque a gente não vai erradicar a violência de gênero só com uma sentença condenatória. A ressocialização desse agressor precisa passar por um curso sobre violência de gênero. Ele precisa se conscientizar que não é natural aquele tipo de comportamento, né? Perfeito. Sobre o convênio com a PUC, que foi mencionado no início, como funciona? A vítima de violência doméstica, ela precisa necessariamente estar fazendo a denúncia ou ela poderia reportar o que está acontecendo, mas por, enfim, razões que já foram tratadas aqui durante o episódio, que não quer denunciar, seja por uma questão de dependência emocional, dependência financeira do marido, do companheiro, mas ela quer ter o atendimento. Isso é possível? É possível, Clara. A gente não, quando nós falamos de vítima, a vítima não precisa estar formalizada e figurando ali no polo passivo de uma ação penal ou de um boletim de ocorrência. Porque, como eu disse, até ela chegar ao relato às autoridades da violência que ela sofreu, um longo caminho é percorrido e precisa ser construído, né?
aí entra o papel da rede de atendimento, seja na unidade básica de saúde do território em que ela mora, seja no centro de referência de assistência social ali da moradia dela. As promotorias estão de portas abertas e conseguem fazer esses encaminhamentos, assim como os centros de referência. É importante a população saber que faz parte da atribuição de qualquer promotor de justiça o atendimento ao público. E, consequentemente, os encaminhamentos necessários são feitos para outras unidades da rede de atendimento. Então, a unidade básica de saúde do território dessa mulher também é um local em que ela pode procurar ajuda, a Defensoria Pública, os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, o CREAS, Centros de Referência Especializados, as delegacias, se elas não quiserem formalizar as delegacias, elas podem também procurar os centros de referência de atendimento à mulher, que estão pulverizados pela cidade de São Paulo. E aproveitando, falando de centros de referência, é importante que se difunda que aqui na cidade de São Paulo existe um equipamento chamado Casa da Mulher Brasileira, que nada mais é que uma política pública que foi instaurada, né, que ali agrupam vários serviços de atendimento à mulher. Então, no mesmo espaço físico, Clara, tem delegacia de atendimento à mulher, tem serviço psicossocial, atendimento psicológico e de serviço social, abrigo temporário. Por vezes, essas mulheres com os filhos precisam ser abrigadas de maneira emergencial. Tem promotoria de justiça, defensoria pública, poder judiciário para ela pedir medidas protetivas. Também programas de capacitação para fomentar essa autonomia financeira da mulher, para ajudar ela a sair desse ciclo de violência. Então, a informação é a ferramenta melhor que a gente pode usar para difundir esses mecanismos de combate à violência de gênero. Que interessante, muito obrigada. Bom, tem diversos avanços que o Estado tem melhorado, como foi citado, mas na sua percepção, qual você acha que ainda é uma falha do Estado e como isso pode ser corrigido? Combate à violência de gênero, ao meu ver, a minha opinião, se faz com duas coisas: investimento público, né, e, consequentemente, políticas públicas, né? Então, é muito importante que os investimentos, os aportes feitos pelo Estado brasileiro nesse tema, que é o combate à violência de gênero, seja feito de uma maneira especializada e principalmente separada de outros temas. Não estou minimizando a importância de temas como violência contra crianças e adolescentes, contra idosos, mas é muito importante que seja uma questão separada essa do enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Então, a falha que eu percebo hoje em dia é que mais políticas públicas precisam ser implementadas. Só que a gente sabe também da limitação do orçamento público. E, para tanto, nada impede que, tal qual foi feito um convênio com faculdades para atendimento dessas mulheres, o poder público faça parcerias com entidades privadas. Isso existe, mas elas precisam ser proliferadas, essas iniciativas, né? Bom, no segundo episódio do videocast foi tratado a respeito do violentômetro. Apresentação Clara Duarte Fernandes. Como essa violência vai escalonando. Nem sempre toda violência ela já começa com uma violência física. E muitas pessoas acabam minimizando a violência emocional, a violência moral, como se fosse uma coisa mais simples, de não foi por querer. É muito mais fácil a gente conseguir identificar um olho roxo. Mas você pode falar um pouco sobre isso, sobre a experiência que você tem com as vítimas? Se o primeiro ato de violência que elas retrataram foram de fato uma violência física ou se teve alguma coisa que aconteceu antes? A experiência nos diz Ana Carolina que Gregory Villaboim, promotora de justiça MPSP. Que nem você mencionou, do termômetro, do violentômetro, né? Então, por vezes, observações com relações à vestimenta daquela mulher,
comportamentos nitidamente que demonstram o machismo daquele homem, aquela relação de poder do homem sobre a mulher, né? Então, a própria lei Maria da Penha, ela menciona 5 espécies de violência de gênero. Não só o olho roxo, como você mencionou, que é a agressão física, mas a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual, né? Então, esses comportamentos, eles vão num crescente até, às vezes, eclodir no pior deles, que é a morte da mulher, o feminicídio, né? Então, as mulheres nos relatam que elas começam a perceber comportamentos inoportunos daquele homem, vão tolerando, por vezes, por questões, como nós já dissemos, de família, da sociedade, da dependência afetiva dela com aquele homem, até elas chegarem numa dimensão maior, né? Que não necessariamente, Clara, perfeita a sua observação, violência contra a mulher não é só o olho roxo, né? Tem casos de violência psicológica que são tão graves quanto socos, né? E a título de informação, tudo isso pode ser denunciado num juizado, numa delegacia, enfim, qualquer outro meio para ter esses atendimentos que já foram mencionados, certo? Vários caminhos podem ser utilizados por essas mulheres que desejam romper esse silêncio, né? Nós temos o Disque 180, né? Direitos Humanos. A mulher, ela não precisa se identificar, ou a pessoa, o noticiante não precisa se identificar, é assegurado o anonimato. No site do Ministério Público também tem essa possibilidade de fazer uma notícia de um crime, né? Boletim de ocorrência online, Clara, muito importante. Essa é uma ferramenta que é muito utilizada, né? Então é possível, ela não precisa se dirigir até uma delegacia de atendimento à mulher. Ela consegue fazer de maneira online e, inclusive, Clara, ela consegue pleitear medidas protetivas dessa forma, né? Então, vários caminhos podem ser utilizados, né? E esses caminhos, eles podem ser utilizados sendo violência psicológica, violência financeira, não precisa necessariamente ser uma agressão física. Qualquer tipo dessas violências que nós falamos, né? Tem os tipos penais. Importante dizer também que a medida protetiva, ela não necessariamente precisa estar atrelada a um processo criminal, né? Já se decidiu isso, elas são autônomas. Então, a mulher, ela pode simplesmente pedir a medida protetiva e não querer dar seguimento a um processo criminal, óbvio, se aquele crime, assim, depender da vontade dela, né? Então, a medida protetiva é um mecanismo que foi um avanço muito importante que a Lei Maria da Penha trouxe para as mulheres brasileiras. Então, a título de informação, você poderia citar como exemplo quando você fala, porque se esse crime depender da vontade dela, o Ministério Público pode não ofertar uma denúncia, por exemplo. Você pode citar quais são esses tipos de crime? Determinados tipos de crime ainda dependem da vontade da vítima para que se comece um processo contra aquele agressor. Recentemente, o pacote antifeminicídio, que trouxe mudanças significativas para a legislação brasileira, aumentando a pena do feminicídio, trouxe uma mudança também com relação a esse assunto que você me questionou. A ameaça, Clara, antigamente, até um mês, ela dependia da vontade da vítima para que o cara fosse processado, o agressor fosse processado. Hoje em dia, não mais. Se a mulher vítima de uma ameaça registra os fatos, noticia essa ameaça feita pelo seu ex-companheiro ou pelo atual marido,
não depende mais da vontade dela, ele vai, obviamente, se tiver elementos, ser processado e responder penalmente, portanto. Perfeito. Bom, para encerrar, qual a mensagem que você deixaria para as vítimas que podem estar nos assistindo agora? Além dos meios que elas podem buscar de amparo, seja assistência psicológica, a própria assistência da promotoria, qual mensagem você deixaria? Que se fortaleçam. Não sei se esse tipo de fortalecimento que vocês vão encontrar vai ser, como eu disse, numa amiga, numa mãe, numa assistente social que visita a sua casa, mas que saibam que quando vocês decidirem e se fortalecerem, de romper esse silêncio, que vocês têm vários espaços em que vocês serão devidamente acolhidas. Essa é a mensagem que eu deixo para essas mulheres. E lembrando que vocês não são culpadas pelo que vocês estão passando e isso não define vocês. Essa fase que vocês estão passando não define vocês. Perfeito. Nina, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada pela sua ilustre aula aqui, tendo todas essas informações que são de extrema relevância. E bom, antes de acabar o episódio, é importante a gente agradecer quem está proporcionando isso aqui. O programa de pós-graduação de Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse projeto ele é fruto de um projeto de extensão, que é o videocast A Mulher Vulnerável, vinculado à linha de pesquisa de cidadania da nossa universidade. Também quem participa aqui proporciona tanto espaço físico quanto a própria gravação é a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região e também a Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Direitos Humanos, também do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Fundo Branco, Vozes de Acolhimento e Mulher Vulnerável. Cinegrafia e edição, Javan de Carvalho. Apresentação, Clara Duarte Fernandes. Coordenação, José Carlos Francisco, desembargador federal do TRF3 e professor de mestrado no Mackenzie. Produção, EMAG, Escola de Magistrados do TRF3 e Instituto Presbiteriano Mackenzie. Outubro de 2024.